Olá! Hoje estamos dando sequência à série sobre os sacramentos aqui com o Cônego Marcos. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações quando tiverem mais vídeos também dessa série. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos da confissão. Cônego, por que se confessar com um padre e não diretamente com Deus? Primeiramente, Tite, eu gosto muito de um outro nome que o sacramento da confissão tem, que é o sacramento da reconciliação. Porque é isso que acontece quando a gente se confessa, a gente se reconcilia com Deus. Por quê? Porque o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. A confissão vem refazer essa comunhão. Então a gente se reconcilia, né? E quem inventou a confissão? Foi o próprio Jesus, respondendo a sua pergunta. Por que confessar com o padre? Porque Jesus inventou assim. Eu até costumo dizer, se você não gosta, vai brigar com Jesus. Não vai brigar comigo, com a igreja. Foi ele que inventou, né? Lá para os apóstolos, mais de uma vez nos evangelhos. Os pecados que vocês perdoarem, falando para os apóstolos, eu os perdoarei. Os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então, quem inventou isso foi Jesus. E por que Jesus inventou isso? Primeiro, porque faz bem para a alma. Já foi feito já tem algumas dezenas de anos, uma pesquisa nos Estados Unidos entre cristãos católicos e cristãos de outras religiões que não têm a confissão. E a necessidade de acompanhamento psicológico entre os católicos foi menor. E qual foi a conclusão que eles chegaram? A confissão. A gente colocar para fora, né? Tirar aquilo de dentro da gente, faz bem para o nosso psicológico. Então veja como Deus é sábio. Como Jesus sabia muito bem o que estava fazendo. Depois ainda, por que se confessar com o homem? Nosso pecado sempre agride os outros, de um jeito ou de outro. Então é necessário também a gente ter uma certa humilhação. Então a gente chegar diante de um outro homem que é pecador igual a mim. Assim, o pessoal fala assim, o padre é um pecador. É pecador mesmo. Também. Claro que é um pecador que está procurando ser santo, como você também é um pecador que deve estar procurando ser santo. Mas você vai chegar diante do padre, de outro homem que também erra, e vai dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você vai fazer um ato de humildade, que já é uma espécie de reparação. A gente sempre tem que fazer reparação dos nossos pecados, né? E por fim, para a sua primeira pergunta, Nosso Senhor inventou também o sacramento da ordem. Então ele escolhe homens e ele capacita esses homens com a sua graça, sem deixar eles não deixam de ser gente, eles continuam sendo seres humanos que estão se esforçando para ser santos. Mas ao mesmo tempo Deus age na fraqueza humana e naquele momento é o Cristo Senhor no padre. Por isso que o padre fala, eu te absolvo, mas na verdade não é o padre que está dizendo, ele só está emprestando a voz para Cristo. É Cristo te dizendo, eu te absolvo de todos os teus pecados. Mas como fazer uma boa confissão? Bem, primeiramente você tem que estar minimamente arrependido. Não precisa nem ser... A gente, né, na confissão a gente fala de contrição, não é necessariamente o arrependimento, porque o arrependimento pode ser que não leve a nada, né? E você pode estar arrependido pelos motivos errados. Você pode estar, por exemplo, uma criança que quebra um vaso da mãe, ela pode estar arrependida, porque, puxa, minha mãe gostava tanto desse vaso, ela vai ficar triste, isso é contrição. Ou ela, puxa, minha mãe vai me deixar de castigo, estou com medo. Isso é arrependimento, né? Então, você tem que ter o mínimo de contrição, de saber, puxa, pisei na bola com Deus. Não precisa ser uma contrição perfeita, olha como Deus é misericordioso. Mas tem que ter pelo menos um pouquinho, olha, eu pisei na bola, né? E ir até um padre de verdade, né? Acusar os seus pecados, aí você tem que fazer isso. Eu fiz isso, eu menti,
eu xinguei os outros, eu falei palavrão, eu faltei da missa, eu pequei contra a castidade dessa ou daquela maneira, eu comentei da vida dos outros, né? E aqui uma coisa, não é bem o que você perguntou, mas importante, Tite. Confissão é para a gente contar os nossos pecados, não é para a gente pedir direcionamento espiritual. Se você quer pedir conselho, desabafar, marca uma outra conversa com o padre. A confissão é para você contar os seus pecados. E os seus, não dos outros. Porque tem gente que chega lá, padre, porque o meu marido é assim, porque a minha esposa é assim, porque o meu filho é assim, porque o meu amigo... Não é contar o pecado dos outros, é o seu pecado. Ótimo. E é possível a gente obter esse perdão dos pecados graves sem confessar? Não. E quero lembrar também o que é pecado grave. Porque o pessoal tem uma mania de achar que tem uma lista de pecado grave e uma lista de pecado leve. Ou como a gente fala na teologia, pecados mortais e pecados veniais. O que é que torna um pecado grave ou mortal? Você saber que é errado, fazer de livre e espontânea vontade, ninguém te obrigou, você não foi coagido a fazer aquilo, e você estava consciente. Você não estava doente, você não estava com esquizofrenia, você não estava com nada. Entendeu? Teve essas três coisas, qualquer pecado é pecado mortal, pecado grave. Lá na missa são os veniais. Os veniais, exatamente. Quando o padre, após o ato penitencial, o padre dá aquela absolvição para os pecados veniais. Os pecados mortais só na confissão, para você poder ser perdoado deles. E também uma coisa importante, o sacramento da confissão, além de perdoar, o sacramento da confissão dá mais duas coisas para a gente: cura e também uma força que só nos é dada na confissão. Então a gente precisa ir lá, sim, para ser perdoado, mas também para ser curado e receber essa força que a gente não consegue de outra maneira. E essa força que a gente precisa para vencer o pecado no dia a dia, na nossa luta diária. E um verdadeiro arrependimento, ele tem que ter o propósito de não voltar a pecar? Sim. A gente, claro, sabe que às vezes a gente acaba voltando a pecar, mas pelo menos você tem que ter aquela coisa: eu vou tentar evitar. Não pode ser aquele negócio, vou fazer e depois confesso de novo. Não, você tem que falar: vou tentar lutar contra o pecado. Né? Essa disposição de lutar contra o pecado é fundamental. Bom, é isso. Muito obrigado. E em breve, mais vídeos sobre a série de sacramentos aqui com o Cônego Marcos Paulo. Não se esqueça de curtir e compartilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Corações ao alto.